Tem algum baiano aqui, pessoal? Ou alguma baiana? Tem? Eita, então o cheiro de dendê já vai lembrar casa, né? Esse aqui tava de óculos. Beleza. Enquanto o frango vai acontecendo aqui, a gente vai começar aquilo que chama de ping frita, né? Pra gente acelerar um pouquinho também essa coisa do processo. Quando que a gente sabe que pode começar a pingar? Quando a gente conseguir virar todos os lados do frango primeiro. Então pense que a nossa atividade aqui no ping frita é criar uma espécie de crosta. O que a gente chama aqui na gastronomia de reação de Maillard, que é aquele moreninho que a gente faz nas coisas antes de dar um passo adiante. No caso da culinária baiana, isso é extremamente relevante. Que a gente faz uma culinária com pouquíssimos ingredientes, porque em regra é uma culinária afrocentrada, né? Então você não tem essa amplitude de ingredientes. Então a gente tem muita técnica para pouco ingrediente, e essa é talvez uma das principais. Vai pingando para você selar totalmente e fazer uma casquinha. Mas tem que fazer o fundinho da panela. Montinho. A gente chama de ping frita. Então você vai, eu queria fazer aquela casquinha no fundo. Aqui do lado de cá? Ah, não. É água com erva. O Mário aqui, meu assistente, trabalha comigo lá na cozinha de produção. Milho, lavanda. Mestrando em xixi de galinha. Isso. É, você ferve ali e vai molhando. Maravilhoso passar a carne. Beleza. Eu não consigo mostrar pra vocês aqui agora, mas eu vou tentar fazer aqui de um jeito meio tabajara, pra vocês entenderem mais ou menos a hora que a gente consegue mudar. Ó, beleza. Essa é a parte mais importante. Vocês estão vendo aqui que começou a caramelizar? Essa é a parte que a gente vai começar então a pingar e fritar. Sacou? Aqui é o ponto. Quando vocês estiverem na casa de vocês vão ver que o fundo da panela já não tem mais tanta coisa, porque a água que saiu do frango é muito pouca, porque a gente executou essa técnica da maneira correta. Se começar a sair muita água, aumenta o fogo um pouquinho, diminui a quantidade de frango do fundo da panela, porque a gente não quer que esse frango comece a soltar água ainda. Beleza? Aqui a gente vai agora começar a pingar e fritar. Como é que a gente faz isso? A gente vai virar um pouquinho do caldinho de legume aqui, ó, e tampar. E aí, enquanto isso vai acontecendo aqui, eu vou aproveitar para falar com vocês de alguns produtos da feira. Isso. Né, Leandro? Antes de mais nada, vocês viram que o chefe usou o dendê, né? Eu não vou perguntar se alguém não gosta de dendê aqui, porque eu não quero sair daqui chorando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o dendê. Os baianos não contam, né? Talvez. Mas vocês sabem de onde vem o dendê? Alguém sabe? Olha que aqui as perguntas valem muito, tá? E as respostas também. Então, se eu fosse vocês, eu levantaria a mãozinha e responderia, porque isso pode gerar mimos no final dessa aula. Alguém sabe de onde vem o dendê? Não? Não, as meninas da Feira Preta não contam. Bom, então vamos lá, pessoal. Muitos dos ingredientes que estão contidos nos nossos pratos, ali a gente tem quiabo, por exemplo, tem alguns ingredientes aqui nesse varal. Eles são ingredientes que nós chamamos que são ingredientes da afrodiáspora, que é esse movimento de necessidade, né, ou um movimento brusco e forçado de se retirar um povo da sua região ou do seu país para deslocá-lo para outra. Então, nesse processo, e obviamente aí existe uma questão histórica relacionada ao período de escravidão no Brasil e o período pós-abolição, nós temos alguns ingredientes que vieram de África para cá. E o dendê, né, ele é um desses ingredientes, assim como o quiabo, assim como a melancia, assim como o inhame. Então, uma série de ingredientes que eu tenho certeza muitos de vocês usam, mas talvez não façam esse recorte. Quando a gente fala em alguns outros ingredientes que tem uma intervenção também no que diz respeito à nossa cultura, muitas vezes a gente consegue fazer essa associação mais rapidamente. Quando a gente fala em cultura indígena, por exemplo, ou mesmo na cultura dos imigrantes. Mas existe uma série de questões aqui, muitas delas vocês obviamente sabem, mas a gente não vai entrar nesses méritos. Elas se relacionam a fazer com que esses ingredientes que vieram de África para cá, assim como a história do povo negro nesse país,
ela tenha sofrido um apagamento. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão desses ingredientes que são tão potentes. Nós temos aqui no nosso país mais de 5.000 comunidades quilombolas existentes e comunidades que têm cada uma a sua própria cultura, a sua forma de comer, a sua forma de fazer os alimentos. As questões relacionadas à cultura voltada para as artes, para a dança, para a pintura, dentre uma série de outras questões que nós temos tentado preservar de alguma forma e também temos tentado nos reconectar com essa cultura. Afinal de contas, muitas delas estão sendo esquecidas ainda que não tenham sido apagadas. Então, tem uma colega pesquisadora de cultura alimentar, Paty Durães, que ela costuma dizer que nós não estamos resgatando nada, porque nós não perdemos ainda, nós estamos nos reconectando com essa cultura. E muitos desses elementos aqui são alimentos, ingredientes ou são processos desta reconexão. E isso a gente vai falar um pouco também. As comunidades quilombolas, como vocês aprenderam nos livros, eram espaços para acolhimento, né, de pessoas que tinham, de alguma forma, fugido desses espaços de opressão. É claro que é importante entender que essas comunidades elas acolhiam outras culturas também, outras pessoas que tinham também uma necessidade ali de refúgio. A gente tem essas comunidades hoje como remanescentes quilombolas, em espaços urbanos e em espaços rurais, a maioria em espaços rurais, mas existem quilombos que estão muitas vezes localizados no centro de grandes cidades e sofrem hoje uma pressão para que não existam, afinal de contas a cidade quer crescer, né? E nós que moramos em São Paulo, a gente sabe o quão forte é essa busca da cidade crescer, né? Para cima, para os lados, a gente vê prédios sendo construídos, essa movimentação de shoppings e espaços gigantescos arquitetônicos. Bem, a gente vai falar aqui sobre alguns desses ingredientes que estão sendo usados, ingredientes de comunidades quilombolas que podem vir a ser usados na alta gastronomia. Então a gente tem aqui alguns desses ingredientes, que são ingredientes de uma região específica aqui, que é o Vale do Ribeira, muito próximo a São Paulo. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer, mas que é um ambiente onde nós temos um conglomerado de quilombos hoje, que criaram uma associação cooperativa, e a gente vai trabalhar com alguns desses, o chefe vai trabalhar com alguns desses ingredientes que são da Cooper Vale. Eu acho que é sempre muito bacana que vocês entendam que os quilombos eles estão muito próximos a nós, e uma fala que eu sempre tenho é de que a gente precisa entender que, assim como comunidades indígenas, os quilombos eles fazem parte da nossa própria cultura. Não precisa que apenas eu, uma mulher preta de pele retinta, venha aqui, ou outros homens pretos, falar sobre quilombo, sendo que isso é parte da nossa própria cultura como brasileiros. Não é parte só da minha história, mas é parte da história de todos nós. Quando a gente começar a enxergar isso e a gente começar a defender essa cultura, tanto quanto a gente defende a nossa própria ancestralidade individual ligada à nossa árvore genealógica, a gente vai entender que a gente está preservando o que é o nosso país e quem nós somos como pessoas, porque isso diz muito a nosso respeito. Não é mesmo? Eu sei que muitas vezes é um assunto que ele toca em lugares que parece difícil de ouvir, mas eu costumo dizer também que a gente só consegue mudança quando a gente discute as questões e nós assumimos que elas existem. Não adianta a gente fechar os olhos e fingir que as coisas não estão acontecendo ao nosso redor, porque isso é se colocar numa bolha e não vai favorecer em nada esse coletivo que é o Brasil. Não estou nem falando especificamente do coletivo Quilombo ou do coletivo Pessoas Pretas nesse país, mas estou falando do coletivo Brasil, desse país que é a nossa nação, tá certo? Vamos então, fazer aqui, um parêntese aqui, claro, acho que a gente perdeu. à vontade. Desculpa te interromper. Imagina. Só porque eu tô com medo de a gente perder. Aproveitando o gancho já, enquanto o Romário vai buscar o resto das coisas ali, é importantíssimo a gente fazer essa reflexão sobre o ingrediente. Não só também pelo ponto de vista, eu diria assim, filosófico da coisa. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro mesmo, pode reviver esses ingredientes, porque eles fazem parte da nossa cultura, né? Não existe comida baiana, comida paulista, comida mineira, é tudo comida brasileira. E a gente, enquanto país, é um país de imigrante. Então eu estou aqui propondo uma culinária tecnicamente considerada uma alta gastronomia, utilizando ingredientes afrocentrados. Mas essa é apenas uma característica do ingrediente, correto? Porque o Camarão Seco estava aqui com a gente desde muito tempo. O que a gente precisa é começar uma nova conversa a respeito de utilizar isso, incorporar isso no nosso dia a dia, né? Além da batalha, ao incorporar, todo mundo come, correto? Então a gente pode passar a favorecer pratos nossos, principalmente aqueles que
a gente comia só no tempo da nossa avó, né? Acaba que essa memória vai se perdendo. Então aqui a gente tem o camarão seco, que vem da comunidade quilombola lá na Bahia, em Salbara, vem do chamado Porto de Apicum. Esse camarão seco ele é pescado de maneira artesanal e também secado de maneira artesanal por os pescadores lá, o nosso querido Babal e mais um grupo de 8 pescadores. Eles pescam diretamente pra gente de maneira sustentável, ressecam, enviam. Minha mãe faz o delivery e envia para São Paulo, cristalina, que não deixa mentir. E aí a gente tem essa nova discussão, né? A gente precisa passar para dar comida afrocentrada do lugar da alegoria. A gente pode também fazer alta gastronomia com esses ingredientes, e é sobre aqui que a Aline está querendo demonstrar e que acho que aqui começa a nossa conversa. Então, vamos se abrir àquilo que estava aqui para ajudar a gente a chegar um pouquinho mais longe. Então, continuando, a gente vai... Quase que Romário queimou aqui meu frango. Ó, vou dar mais uma pingadinha, porque aqui essa parte é importante, que eu quero soltar o fundo da panela. Então aqui a gente vai fazer esse soltado aqui. E aí aqui vai entrar uma coisa que eu ia ensinar vocês a fazer, mas eu vou pular um pouquinho por questão de tempo. Isso aqui é a base do chin-chin. É aqui que toda a magia acontece. Então aqui, como eu falei pra vocês lá atrás, a gente tem 3, 4 ingredientes e um montão de técnica que envolvem esse. Esse preparo e esse preparo, todos são feitos com a mesma coisa. Esse é amarelo, esse é verde, esse é ocre, sei lá, marrom, e esse é um liquidinho um pouco mais escuro. Todos são feitos com gengibre, cheiro verde, cebola, camarão seco. O que muda é a proporção. E é aqui que reside a grande magia da comida de origem. Porque você não tem uma diversidade de ingredientes, você tem técnica. Então aqui a gente vai entrar a primeira parte da técnica da panela, que é esse verdinho aqui, que vai ajudar ele a chegar um pouquinho mais perto disso aqui. E nessa construção do fundo de panela, que a comida ela vai acontecendo. Vou acender aqui de novo, que pode entrar. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui, ó. Aí a gente vai botar um pouquinho aqui do bambá. A gente tem 3 tipos de bambá aqui, né? Porque a gente vai separando pra... Aqui a gente tem os mesmíssimos, né? Cebola, coentro, cebolinha, gengibre, nananã. Aí aqui a gente vai drenar o líquido dessa parte e utilizar. Vou encostar aqui pra vocês ouvirem. Estão ouvindo? Dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Esse é o chin-chin. Se não fez isso aqui, meu irmão, não tá certo. Então você já volta, aumenta o fogo, espera um pouquinho, porque se isso aqui não acontecer, ó, o sabor final ele não vai encaixar. O que vai acontecer vai ser um frango com molho de camarão. Não vai ser chin-chin. Isso é importantíssimo, talvez a parte mais importante de todo o processo. Aconteceu o chin-chin aqui. Aí aqui eu já vou dar uma passada. Em tese eu ensinaria vocês a fazer a mistura disso e disso. Aqui a gente pega o camarão seco, desfaz, tira a cabeça dele e o resto do corpo. Da cabeça a gente vai pegar e botar no liquidificador e bater ela com cebola e água. A gente vai extrair só o sabor da cabeça. E isso vai começando a fazer esse fundinho aqui. Eu queria que vocês pudessem ver, porque ele já vai tomando esse aspecto. Na sequência, tem essa parte aqui, que eu falei que a gente desmembrou. Aqui, ó, é castanha e amendoim batido. E aqui, por último, a gente vai entrar com a mistura dessa e dessa base. Desce e dessa base com um pouquinho de azeite de dendê, que é essa aqui. Então a gente tem a mesma mistura com menos água, com mais água, com dendê, sem dendê, mas todas precisam acontecer individualmente. Porque o momento que ela entra na panela, quando as reações começam a acontecer, que começa essa construção do sabor.